Olá, tudo bem? Tudo joinha? Eu sou a professora Camila Ruelo, professora das turmas do 4º ano da Escola Menino Jesus. Hoje nós teremos uma aula bem legal, porque eu amo matemática. Ah, professora, você ama todas as matérias? Amo, porque eu amo aprender, então eu amo todas as matérias. Mas vamos lá, matemática é a minha preferida, eu confesso. Primeiro eu quero mandar um beijo, um alô todo especial para minhas turmas, né, do 4º ano. Falar para vocês que eu tô com saudade de vocês. Não vejo a hora da gente estar juntinho dentro da sala de aula, trabalhando juntos, tá bom? E quero desejar a vocês uma boa aula, tá? Fiquem atentos aí. Como eu falei, a nossa aula será de matemática. E nós vamos precisar do nosso livro de matemática. Então, peguem aí o livro de vocês e abram lá na página 90 a 92, tá? Acompanhe aí. O primeiro assunto que nós vamos trabalhar hoje é a multiplicação por número de 2 e 3 algarismos. Mas para a gente trabalhar esse assunto, o que a gente tem que fazer? Nós temos que relembrar o quê? A multiplicação, nós temos que relembrar a tabuada da multiplicação. Então, eu começo aqui pela tabuada do 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. E assim vai. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Tá bom? Podem ver aqui, seguindo a tabuada. Aí tem a tabuada do 1. Qualquer coisa, gente, vocês deem uma pausa e olhem tabuada por tabuada detalhadamente. Eu não vou fazer a leitura de toda a tabuada, de todas que eu vou colocar aqui, porque senão vai demorar muito o nosso vídeo, tá bom? Mas nada impede de você dar um pausa aí no vídeo e fazer a leitura das tabuadas, tá bom? Olha, a tabuada do 2. Aqui nós vimos, quando a gente estudou propriedades da multiplicação, nós vimos que o elemento neutro, né, a propriedade elemento neutro é qual número? Qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Aí nós podemos confirmar aqui na tabuada, né? Só para relembrar vocês. Aí a tabuada do 3, né? A tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim vai. O ideal... Professora, eu posso decorar a tabuada? Decorar você até pode, mas o certo seria você treinar a tabuada, escrever e treinar para você aprender, porque aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Se você tentar decorar, aí você pode em algum momento esquecer. Agora não, quando você aprender, aí você não vai esquecer tão facilmente, tá bom? Olha a tabuada do 6, do 7, do 8, do 9, muito bem, e do 10. Eu coloquei o 10 grandão aqui, né? Muito bem. Deu para refrescar um pouquinho a memória? Deu para refrescar aí a memória do que a gente já estudou, multiplicação? Lembra aí que nós fizemos a tabuada, né? Vocês pegaram o caderno de vocês e produziram aquela tabuada igual a que a gente tem na nossa sala, né? Então, nós temos que ter a ideia que para encontrar o dobro de um número, eu multiplico ele por quanto? Para eu achar o dobro de um número, pense aí. Eu tenho que multiplicar esse número por quanto? Por 2. O dobro quer dizer que é 2 vezes aquilo, né? Eu tenho uma laranja. Eu vou dar o dobro para os meus alunos. O dobro de uma laranja é 2, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Entenderam?
Vamos ver aqui o exemplo. O dobro, por exemplo, de 40 é a mesma coisa que 2 vezes 40, ou seja, 40 mais 40. Quantas vezes eu vou repetir o 40? 2 vezes. Então, é o dobro, que é igual a 80. Aí também, nós queremos saber agora, como que eu faço para encontrar o triplo, professora? Como que eu faço para saber o triplo de um número? O triplo, né, a ideia já até dá, a palavra já até dá uma ideia mais ou menos do que é, né? Triplo vem de 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse número por 3. Olha o exemplo. O triplo de 40, ou seja, a mesma coisa que 3 vezes 40 é 40 mais 40 mais 40. Quantas vezes eu repeti o 40? 3 vezes. Então, eu multipliquei o 40 por 3. Então, eu vi o quê? O triplo de 40. O triplo de 40 é 120. Tá dando para entender? Legal. Vamos lá continuar então. Aqui. Para encontrarmos o quádruplo de um número, o que nós temos que fazer, professora? Nós temos que multiplicar ele por quanto? Quádruplo já dá uma ideia de 4, né, também. Igual a própria palavra já dá uma ideia de qual número que eu vou utilizar para multiplicar. Olha aí, ó, o número 4. Então, o quádruplo de 40 é igual a 4 vezes 4, ou seja, 40 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40, que é igual a 120. Aí aqui eu tenho o quíntuplo, que é, eu tenho que multiplicar esse número 5 vezes para poder achar o quíntuplo. Ou seja, 5 vezes 40 é igual a 200, ou seja, o quíntuplo de 40 é 200. O sextuplo, eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 40 é igual a 240. Então, o sextuplo de 40 é 240, tá bom? Aí tem o séptuplo. 7 vezes 40 é igual a 280. E assim vai. O óctuplo, que é 8 vezes, né? Eu vou repetir esse número 8 vezes para poder achar o óctuplo. O nônuplo, dá um trava-língua. Testem aí, leem de um por um para vocês verem como é. Muito bem, então o nônuplo, eu vou repetir quantas vezes o 40? 4 vezes, né? Então, para eu achar o nônuplo de 40, eu vou multiplicar ele por 9. E o décuplo, para eu achar o décuplo de um número, eu vou multiplicar ele por 10, tá? Tá bem facinho, né? Tudo bem, vamos continuar então. Professora, multiplicação, vamos ver agora a multiplicação por números de 2 algarismos, né? A gente fez uma revisãozinha do que era a multiplicação, para a gente tentar relembrar, né? E vamos continuar agora o nosso conteúdo. Como é que ocorre a multiplicação por 2 algarismos? Quando eu tenho lá no multiplicador, quando eu tenho 2 algarismos, como que vai funcionar, professora? Vamos prestar atenção no passo a passo. Qualquer dúvida, retorne o vídeo, assista novamente. Não conseguiu entender? Nós vamos tirar algumas dúvidas, né? Lá pelo aplicativo Zoom, nós vamos estar utilizando, então nós vamos tirar algumas dúvidas lá pelo aplicativo. Não esqueçam de baixar o aplicativo Zoom e será enviado o dia do agendamento da nossa aula lá no aplicativo, tá bom? Então fique ligadinho aí e preste bastante atenção. Aqui, ó, eu tenho aqui um probleminha, né? Uma equação para resolver.
Não esqueçam de utilizar o quadro valor de lugar. É muito importante, eu sempre digo isso para vocês. Ah, professora, a senhora é chata, toda hora a senhora fica falando desse quadro valor de lugar, porque ele é muito importante para a gente, é importante na utilização, tá bom? Lembrar que tem a unidade, a dezena, a centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão. Nós estudamos até a unidade milhão, até o quadro valor de lugar até milhão, né? Mas hoje nós não vamos ver até o milhão. Tá, calma, vamos um passo por cada vez. Vocês já aprenderam como é o quadro valor de lugar. Vocês sabem, vocês às vezes ficam inseguros, então às vezes eu percebia que vocês ficavam com medo de falar mesmo sabendo. Então tem que treinar, isso é uma questão de treino. Pegue o número, distribui no quadro valor de lugar, tá bom? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar e assim vai sucessivamente, tá bom? Façam isso. Quando nós trabalhamos adição, eu expliquei para vocês, para a gente poder fazer a adição, nós temos que colocar cada termo embaixo de cada termo corretamente no quadro valor de lugar. A mesma coisa quando a gente trabalhou subtração, porque se não fizer isso, dá erro o nosso cálculo. Ele começa errado, da mesma forma que tem a regra. Nós temos que começar o cálculo de onde? Da direita para a esquerda, olhando de frente, né? Da direita para a esquerda. Então, tudo isso nós temos que seguir. Se existe essa regra, existe um motivo. Então, a gente tem que seguir essa regra, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Professor, quer delongas? Sem demora, tá? Curto e grosso, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Qual é o primeiro passo, professor? O primeiro passo, vocês vão pegar aqui o número 2. O 2, ele tá na casa da unidade. Lembra que eu falei? Começa da direita para a esquerda. Então, é a mesma regra. Nós vamos utilizar primeiro o número 2. Eu vou pegar o número 2, eu vou multiplicar esse número por todos os algarismos que estão aqui em cima. Um por vez. Eu vou seguir um de cada vez. Vamos lá tentar entender? Visualiza aí direitinho. Com atenção. 2 vezes 8 é igual a 2 vezes 9 é igual a 18. Só que eu não posso colocar o 18 aqui só de uma vez, não, né? Eu tenho que colocar o 8 na unidade e aí vai subir uma reserva, né? Vai subir uma reserva. Uma reserva de quanto? Um vai subir para lá, né? Então, 2 vezes 9 é 18. Aí eu vou colocar na mesma direção aqui o resultado e a reserva para cá. Legal, tá dando para entender. Tá do jeito que nós estávamos aprendendo, professora. Tá tudo bem até aí. Vamos lá. Agora, eu vou multiplicar o 2. Eu vou pegar o 2 e multiplicar por o 8. 2 vezes o 8. 2 vezes o 8 é quanto? 16. Então, 2 vezes o 8 é 16, só que tem um bem aqui, olha, um bem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o resultado que deu, 16, e vou somar pela reserva. A reserva deu quanto? 1. Então, 16 mais 1 é 17. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o 7 e vou colocar a reserva de novo lá no outro. Tá dando para entender? Vamos lá, se não estiver dando para entender, volta um pouquinho o vídeo, escuta novamente, tá bom? Olha só, vamos lá. 2 vezes 1 é igual a 2, mas tem a reserva lá, lembra? Então, o resultado deu 2, com mais 1, 3. Muito bem, então 2 vezes 1 é 2, com mais 1 daqui é igual a 3. Ah, professora, e o que é que acontece agora? Acaba aí? Não, não acaba aí.
nós temos agora o número 1. O número 1 nós vamos multiplicar da mesma forma que a gente fez com o 2, a gente vai fazer com o 1. Olha, a gente vai multiplicar primeiro o 9, depois vamos multiplicar o 8, depois o 1. Primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. Nós vamos seguir a ordem do quadro valor de lugar, tá bom? Lembrando que o número 1, ele tá na casa da dezena. Então, o resultado do primeiro cálculo aqui, ó, de 1 vezes o 9, eu tenho que colocar o quê? Embaixo da dezena. Eu tenho que colocar o resultado na mesma direção, porque ele é uma dezena. Então, eu não posso colocar ele aqui na casa da unidade, o resultado. Tá bom? Deu para compreender? Vamos lá. 9 é 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui. Professora, por que esse número está aparecendo aqui embaixo e não aqui? Porque o 1 ele está na casa da dezena, então eu tenho que iniciar o cálculo, o resultado aqui embaixo da dezena. Não posso colocar para cá, tá bom? Senão vai dar errado, tá? Vai dar errado se não colocar dessa forma, bem embaixo, tá bom? Vamos lá, continuar. 1 vezes o 8, olha, já fiz 1 vezes 9, 9. 1 vezes o 8 é quanto? 8. Aí eu vou colocar para cá, eu vou continuar, tá? A sequência para colocar o resultado. 1 vezes o 1 é o próprio 1. Ah, legal, professora, entendi. Muito bacana. Não acabou ainda. Não acaba por aí. Agora, depois da gente ter feito o processo da multiplicação de cada algarismo, a gente vai fazer o quê? A soma aqui, ó, do resultado para a gente poder chegar no valor final, tá bom? Então, 8, não tem nada aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou descer o 8. 7 mais 9, quanto é 7 mais 9? Vamos conferir, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, né? Dá 16, ó. Aí eu não posso colocar o 16 direto aqui. Aí eu vou colocar o 6 e vai ter a reserva. Ó, vai subir a reserva. Então, 7 mais 9. Aí agora, lembrando que aqui eu vou usar a adição. Depois que eu concluir a multiplicação de cada algarismo, eu vou utilizar aqui a adição para poder encontrar um resultado. Então, vamos continuar o cálculo. 3 mais 8 é igual a 11. Com mais 1, 12. Aí vai subir a reserva. Não tem nenhum número para calcular aqui, somente a reserva. Olha, 1 mais 1 da reserva é igual a quanto? 2. Muito bem. Esse aqui é o resultado dessa conta. Lembrando que a cada 3 ordens eu tenho o quê? Um ponto. Então, tem que colocar um ponto bem aqui, ó. 2.226. Foi esse o resultado do nosso cálculo. 189. 12 vezes 189 é igual a 2.268. Legal, professor, entendi. Tudo é uma questão de treino, eu sempre digo isso para vocês, tá? Qualquer coisa, o que que você faz? Dá um pausa no vídeo, pega aí uma folha aí de rascunho e coloque aí outro probleminha aqui. Troque os números, coloque outros números e faça o teste, tá bom? Faça o teste, vai fazendo o cálculo. Quando terminar, pede para o papai, para a mamãe, para algum responsável corrigir ou pode encaminhar para a gente, tirar nossas dúvidas lá na nossa aula do Zoom que nós vamos fazer referente a esse assunto, tá bom? Aí eu posso estar ajudando vocês lá. Agora, professora, como é que eu faço quando tem
3 algarismos. Ai, professora, será que eu consigo? Consegue sim, 3 algarismos é fácil também, olha. Eu vou começar da mesma forma. Olha, tá vendo como aumentou aqui? Eu incluí mais, olha. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Por isso que é importante você usar o quadro valor de lugar. Você tem que saber usar o quadro valor de lugar, tá bom? Treine aí dentro do quadro valor de lugar, que fica mais fácil. Vamos lá. Vamos iniciar pelo 5, né? Que o 5 que tá aqui na casa da unidade. Aí a gente vai fazer da mesma forma. Vai multiplicar o 5 por 4, o 5 depois pelo 6 e o 5 depois pelo 2. Vai colocando o resultado aqui. O 9. Vamos lá. Começar pelo 5. 5 vezes o 4 é igual a 20. Só que eu não posso colocar o 20 aqui, então eu vou colocar o 0 e vai subir a reserva. Tá vendo? Vai subir a reserva. Muito bem. Aí agora eu vou multiplicar o 5 por 6, pelo 6. 5 vezes 6 é igual a 30, muito bem. Não conseguiu fazer de cabeça, não sabe ainda a tabuada? Tá, tudo bem, não tem problema. Você vai lá e faz. Quantas vezes você vai repetir o número 6? 5 vezes. Aí você vai fazer 6 mais 6 mais 6. 5 vezes você vai fazer isso, tá bom? Vai dar quanto? Acharam o resultado? Vai dar 30, só que tem um 2 bem aqui na reserva. Então, 30 mais o 2 vai dar 32. Aí eu vou colocar o 2 aqui e vai subir a reserva aqui na casa vizinha, né? Aí agora o que eu faço? Eu vou multiplicar o 5 pelo 2. 5 vezes o 2 ou 2 vezes o 5, que não altera, nós já sabemos disso, é igual a 10. Então, 2 vezes o 10 ou 5 vezes o 2 é igual a 10. Só que tem a reserva lá, 3. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Aí, eu já vou colocar o 3 aqui. Não posso colocar o 13 junto aqui. O 1 e o 3 junto na mesma ordem aqui. Não posso. Eu tenho que colocar o 3 aqui e o 1 vem para cá, para casa da unidade de milhar, tá bom? Vamos lá continuar. Então, agora nós vamos utilizar o 9. O 9 está na casa da dezena e nós vamos utilizar o 9 para fazer a multiplicação. 9 vezes o 4 é igual a quanto? Quanto é 9 vezes o 4? Faça o cálculo aí. 9 vezes o 4 é igual a 36. Então, eu vou colocar o 6 aqui e vou subir o 3 na reserva. Tá dando para entender? Legal. Vamos continuar. Aí, olha como eu coloquei o resultado de 9 vezes 4. Eu coloquei o resultado na casa da dezena. Porque o 9, ele tá onde? Ele tá na casa da dezena, então eu não posso colocar o resultado dele para cá, tá? Essa posição no quadro valor de lugar vai depender do algarismo que vai multiplicar, ou seja, quem é que tá multiplicando? É o 9, então o resultado vai ficar na direção, vai iniciar a partir da direção do 9, a partir da casa das dezenas. Tá dando para entender? É bem fácil, é uma questão de lógica um pouco, mas às vezes a gente pode ficar assim, professora, mas quando você ficar assim, você assiste novamente o vídeo, tenta tirar alguma dúvida, anota no papel a dúvida, tá bom? E pra gente tirar depois, pra nossa aula lá do Zoom, tá bom? Vamos continuar. 9 vezes o 6 é quanto?
54. Só que tinha o 3 na reserva. 9 vezes o 6 é 54. 54 mais 3 é igual a 57. Aí eu vou colocar o 7 aqui e vai subir a reserva, que é o 5. 57. Tá bom? Tudo joinha até aí? Vamos lá agora pro próximo. 9 vezes o 2. 9 vezes o 2 é igual a 18. Só que tem a reserva lá. Então, 18 mais 5, aí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, professor. Então, eu vou colocar o 23 aqui, professor. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Qual é o próximo passo? Nós vamos agora, nós já fizemos com o número 5, o algarismo 5, já fizemos com o algarismo 9 e agora eu vou fazer com qual? Com o algarismo 1. Aí, vai seguir também a mesma regra, a questão da posição no quadro valor de lugar do resultado. O 1, ele está em qual casa? Em qual desses aqui ele está? Qual é a posição dele no quadro valor de lugar? Ele está na casa das centenas. Então, o resultado eu tenho que colocar embaixo dele, na direção na casa das centenas, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. 1 vezes o 4 é igual a 4. Aí eu coloco 4 na mesma direção onde se encontra esse algarismo que eu estou multiplicando. Legal, tá dando para entender? Se tivesse outro número aqui, eu multiplicaria de 1 por 1 e o resultado eu colocaria aqui, ó, na direção dele e assim vai. É assim que funciona, tá bom? 1 vezes o 6 é igual a 6 e 1 vezes o 2 é igual a 2. Terminou aí? Não. É igual ainda agora quando eu falei para vocês, quando a gente termina de fazer a multiplicação por cada algarismo, agora vem a parte final, que é a soma desses resultados da multiplicação. Então, vamos lá para a soma? O 0, não tem ninguém para somar com o 0, o que eu faço? Eu desço o número 0, eu tenho que descer, tá? Desço o número 0. Aqui, 2 mais 6, quanto é? 2 mais 6, eu fiz o inverso, 2 mais 6. 2 mais 6 é igual a 8. Muito bem. 3 mais 7, mais 4. Ah, professora, não sei, deu problema. O que você faz? Quando tiver 3 números para somar, faça por agrupamento. Lembra que a gente tem essa propriedade lá? Você soma primeiro esses dois e o resultado que der aqui você soma com esse, ou você soma primeiro esses dois e o resultado que der com esse você soma nesse. Ou melhor ainda, soma esses dois menores, depois soma o resultado dele com esse. Ah, professora, não confunda. Tá, tudo bem. Se você consegue fazer direto, não tem problema. A professora só tá dando algumas ideias para você resolver mais fácil, tá bom? Eu faço assim, ó. Eu primeiro começo, ó. 3 mais 7, dá 10. 3 mais 7 é igual a 10. Então, 10, que é o resultado daqui, mais 4, 14. Aí eu vou colocar o 4 aqui e vou subir o 1 lá para minha reserva. Legal, né? Vamos para o próximo aqui, ó. 1 mais 3 é igual a quanto? 4. 4 mais 6 é igual a 10, só que tem a reserva. Então, 10 mais 1 da reserva é igual a quanto? A 11. Aí eu coloco um aqui e um lá na reserva. Agora eu vou somar 2 mais 2, quanto é? 4. Mais 1 que eu tenho lá na reserva vai dar quanto? Vai dar 5. Legal, chegamos ao resultado. Então, 264 multiplicado por 195 é igual a 51.480.
a cada 3 ordens eu tenho o quê? Uma classe. Aí eu tenho que colocar o ponto, né? Nós já vimos isso, só tô relembrando. Ai, professora, é muito legal, divertido. Então você tem que treinar, tá bom? Pega uma folha de rascunho, inicia a multiplicação novamente, até você verificar, até você ter certeza, ter segurança de que você compreendeu o assunto, tá bom? Vamos lá para a próxima parte da nossa aula de hoje? A nossa aula, ela vai continuar lá na multiplicação por 10, por 100, por 1000. Professora, nós precisávamos antes compreender a multiplicação por 2 algarismos e por 3 para a gente também entender como é que faz esse processo, tá bom? Então, olha, você vai pegar lá o seu livro, vai abrir na página 102, tá? E você vai pegar também o seu caderno, porque vocês levaram um caderno para casa, né? O papai, a mamãe, o responsável, pegou um caderninho lá e levou para casa. E o que vocês vão fazer no caderno? Primeira coisa que vocês vão fazer dessa aula de hoje é dar um pausa no vídeo e escrever o quê? O cabeçalho. Olha, eu escrevi aqui, tá? Para quem não lembra mais o cabeçalho, é dessa forma aqui que tem que fazer. Como que vai ficar lá no meu caderno, professora? Vai ficar dessa forma aqui lá no caderno de vocês, olha. Tá o caderno aberto e o cabeçalho vai ficar dessa forma lá. Qualquer coisa, dá um pausa no vídeo aí, volta um pouquinho e escreve o cabeçalho, tá bom? Vamos continuar então, tá? Tudo joinha? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês escrevam isso no caderno de vocês. Vocês vão escrever, mas eu quero que vocês peguem uma folha de rascunho, coloque esses cálculos que estão aparecendo aqui. Faça esse cálculo aí. Conseguiu? Então, 2 vezes o 10 é igual a quanto? A 20. 10 mais 10 é igual a 20. 2 vezes o 10 é igual a 20. 12 vezes o 10 é 120. Desculpa, 12 vezes o 10 é 120, tá certo. E 112 vezes o 10 é 1120. Professora, interessante. Vamos lá? O que a gente observou? O que você observou? Você observou que ao multiplicar o número por 10, nós acrescentamos um 0 à direita. Vocês perceberam que ao multiplicar um número por 10, nós se acrescenta 2 zeros à direita desse número? Ou vocês perceberam que ao multiplicar esse número por 10, vocês acrescentaram 3 números, 3 zeros à direita deste número? Qual das opções vocês perceberam? Vocês concluíram? Muito bem, vocês perceberam aí que em cada questão, ao multiplicar o número 10, se acrescenta um 0 à direita desse número. 2 vezes o 10, olha, eu repeti o 2, tá aqui, e acrescentei o quê? Um 0. Aqui a mesma coisa, eu peguei o 12 e acrescentei um 0. Estou multiplicando ele por 10. Essa é a grande mágica, tá? Da multiplicação por 10, por 100, por 1000. Essa que é uma questão assim de lógica quando a gente olha e aprende. A gente fala, nossa, professora, isso é muito fácil. Se você for montar o cálculo e fazer essa multiplicação, ele vai dar esse mesmo valor. Podem fazer o teste aí. Então, nós percebemos isso. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar lá no caderno de vocês. Vocês vão copiar aqui a questão, resolva, né? Vão copiar tudinho o resultado e abaixo você vai colocar essa informação aqui, ó. Essa informação você vai colocar. Eu só fiz aumentar aqui pra gente poder visualizar melhor. Você vai colocar essa informação aí.
observou-se que ao multiplicar um número por 10, se acrescenta um zero à direita desse número, tá bom? É isso que você vai colocar aí nessa observação, tá bom? Vamos continuar. Dá um pausa no vídeo, copia a observação e aí depois você continua, tá? Agora, a opção 2, o exemplo 2. Efetue as multiplicações. Você primeiro vai resolver isso daqui no rascunho. Pega uma folha de rascunho, resolva essas questões, tá? Esse cálculo. E aí, para ver quanto que vai dar. Tá? Tudo joinha? Deu pausa? Fez o cálculo? Agora vamos confirmar se tá certo o resultado de vocês com o meu? Vamos lá. 2 vezes o 100 é igual a 200. 12 vezes o 100 é igual a 1.200. E 112 vezes 100 é igual a 11.200. Interessante, professora. 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. 12 vezes 1.000 é igual a 12.000. E 112 vezes 1.000 é igual a 112.000. Interessante, professora. Então, vocês perceberam aí? O que você observou? O que vocês observaram aí? O que você observou? Ao multiplicar um número por 100, se acrescenta 1, 2 ou 3 zeros à direita desse número. Qual é a opção certa? Quando eu multiplico um número, vocês viram aí, vocês multiplicaram esses números por 100, primeiro por 100. Quando você multiplicou esse número por 100, quantos zeros foi acrescentado a cada número? À direita de cada número. 1 zero, 2 zeros ou 3 zeros? Muito bem. Perceberam que foram 2 zeros quando eu multipliquei por 100. Agora, você observou aí quantos zeros eu coloco quando eu multiplico por 1.000? 1 zero, 2 zeros ou 3 zeros quando eu multiplico esse número por 1.000. Qualquer número multiplicado por 1.000, vocês viram aí, eu coloquei alguns exemplos, vocês fizeram o cálculo. Quantos zeros foi acrescentado quando foi multiplicado por 1.000? Muito bem, foi acrescentado 3 zeros. Olha, no 1.000 tem 3 zeros e foi acrescentado 3 zeros. Tá vendo como é fácil? É fácil, gente, né? É questão de treino, tá bom? Aí você vai organizar lá no caderno, da mesma forma que eu falei. Olha, eu vou ampliar aqui só para você ver. Você vai colocar essa observação lá no seu caderno, tá? Vai colocar o cálculo aqui, as respostas, tá? Qualquer coisa volta. A resposta não saiu aqui, mas qualquer coisa você volta lá o slide com as respostas e escreve para ver se está batendo com a sua, tá bom? E você vai colocar aqui essa notinha embaixo, que eu só ampliei aqui, tá bom? Saiu de 1 por 1 o cálculo aqui. Muito bem, meus amores. Essa foi a nossa aula de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido com bastante clareza, tá bom? E eu não vejo a hora de estar junto com vocês. Eu peço a vocês que vocês tenham todo o cuidado necessário, cuide da saúde de vocês, beba bastante líquido, lave bastante as mãos, tá bom? Se alimente com alimentos saudáveis, pegue sol, né? Vai lá pegar um bronze, porque a vitamina D é importante para o nosso organismo também. E faça tudo o que tiver ao seu alcance para você se manter saudável. Dance em casa, pratique exercício em casa, tá? Brinque bastante em casa. Tem muita coisa para se fazer de legal em casa, tá bom?
Então, cuide-se, meus amores. Até a próxima. Essa foi a nossa aula de matemática. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.